Esse mais um, saiba me ouvir. Vou falar do rei Boaz. Vocês conhecem, quem conhece a Bíblia sabe, né? Aquele livro de Ruth, né? Que ele foi o grande aparador delas duas, né? Vou contar a história dele, só um pouquinho. Depois tem um comunicado para fazer a vocês. Bem, aqui fala, Boaz foi um personagem do Antigo Testamento, especialmente conhecido pelo seu papel no livro de Ruth. Ele era um homem rico e influente, parente de Noemi, de falecido marido de Ruth, e era um, entre aspas, né, redentor, ou entre aspas, Gaudir, Geaúde, entre parentes, uma figura que protegia a família e garantia a continuidade da linhagem. Boaz demonstrou grande bondade e generosidade para com Ruth, uma moabita que havia se unido a Noemi e buscava sustento. Pastor, mas está falando sobre a história de Ruth. Eu a noite completou. Ele permitiu que Ruth recolhesse espigas nos seus campos, ofereceu-lhe comida e eventualmente casou-se com ela, cumprindo seu papel de redentor e garantindo a continuidade da linhagem de Elimeleque. Aí vamos mais adiante. A história de Boaz e Ruth é importante porque ela representa a fidelidade, a lealdade e a bondade de uma pessoa para com a outra, mesmo quando a situação é difícil. Eu fui assim com pessoas que até hoje, entendeu, deixam a desejar, como amigos, dois, né? Um que uma vez que confessou que sem Jesus não era nada, mas voltou para cachaça. E o outro, né, que eu estou esperando que ele resolva a pendência que tem comigo, financeira. A gente às vezes ajuda, mas às vezes se arrepende também. Vamos adiante. Além disso, a união de Boaz e Ruth é parte da linhagem de Davi e posteriormente da linhagem de Jesus Cristo, tornando um personagem significativo para a história religiosa e cultural. Em resumo, Boaz foi um homem rico, parente de Noemi, que demonstrou bondade e generosidade com Ruth, casou-se com ela, tornando-se parte da linhagem de Davi e Jesus. Pois é, meu amigo, minha amiga, tem pessoas boas, entendeu? Que ajudam, se preocupa com o bem-estar do próximo. Eu não quero dizer que, porque eu vejo pessoas, eu sou um tipo baixo, não. A gente procura seguir bons exemplos, né? Aqui tem a Boaz foi um judeu morador de Belém, pertencia à tribo de Judá. Boaz era um homem rico e um respeitado proprietário de terras em Belém. Aí tem aqui, Ruth 2, 1 a 3, né? O livro de Ruth. A história de Boaz está registrada no livro de Ruth, além de também ser citada em 1 Crônicas 2:12. Nesse estudo bíblico, conhecemos um pouco mais sobre quem foi Boaz na Bíblia Sagrada. Então vamos ver, né? A história de Boaz, aqui tem a dizer, a Bíblia não nos fornece muitas informações sobre a biografia de Boaz. Sabemos que ele foi um parente de Elimeleque, o marido de Noemi, parente de Ruth, 1, né? E 2:1. O texto bíblico descreve como um fazendeiro honesto e bondoso, que procurava garantir o bem-estar de seus trabalhadores. Pode ver no período dos juízes de Israel. Boaz é mencionado na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus 1:15. Justamente nessa passagem existe uma discussão entre os estudiosos acerca da mãe de Boaz, né? O texto bíblico deixa claro que Boaz era filho de Raabe e Salmão. Todavia, alguns intérpretes questionam se essa Raabe, mãe de Boaz, é a mesma citada no livro de Josué como a ex-meretriz, prostituta, né? Que foi acolhida entre os israelitas, se converteu. Ajudou, o povo de Deus se converteu. Apesar de tal discussão, as evidências apontam que, muito provavelmente, a Raabe, mãe de Boaz, citada na genealogia do Senhor, é a mesma mulher que morava em Jericó e que acolhia os 2 espias enviados por Jesus, quer dizer, era a prostituta, que se tornou serva do Senhor. Acolheu o servo do Senhor. Sabe mais sobre quem foi Raabe? Não, isso aqui não interessa. Aqui, ó, Boaz e Ruth. Após Elimeleque e seus 2 filhos morrendo em Moab, as viúvas Noemi, Ruth e Orfa ficaram numa situação difícil. Ruth e Orfa, ambas moabitas, foram aconselhadas por Noemi retornarem para suas famílias. Entretanto, Ruth decidiu permanecer ao lado de sua sogra e acompanhá-la de volta a Belém. Parente Ruth 1:15 a 22. Já em Belém, Ruth se aproveitou de um antigo costume que garantia
pobres, benevolência para que pudessem obter o sustento necessário para a sobrevivência. Livro de Levíticos 19, 9 a 10, 23 a 22, Deuteronômio 24, 19. Assim Ruth foi rebuscar espigas no campo. O texto diz que por casualidade, Ruth entrou na parte das terras que pertencia a Boaz, entre parênteses, Ruth 2, 3. Né? A expressão do hebraico utilizada nesse versículo demonstra que Ruth não planejou aquilo. Entretanto, sabemos que tudo o que veio a acontecer obedeceu ao propósito soberano de Deus. Aí aqui tem mais coisa para acrescentar. No campo, Boaz percebeu Ruth e perguntou a seus homens sobre ela. Ruth 2, 4 a 7. Boaz e seus homens ficaram impressionados com aquela jovem estrangeira, pois seu testemunho era muito diferente do que normalmente se esperava de uma moabita. Ruth era tão honrada que pediu permissão para juntar as espigas deixadas para trás pelos segadores, apesar de aquele ser seu direito. Deuteronômio 24, 19 e 21. Isso fez com que ela fosse admirada pelo seu caráter. Né? Boaz concordou com o pedido de Ruth e lhe ofereceu proteção e provisão. Na verdade, Boaz concedeu a Ruth muito mais do que era esperado dele. Ruth 2, 14 a 16, demonstrando o tipo de pessoa que ele era. Benevolente, homem bom. Mais tarde, após o término da cega da cevada e do trigo, Noemi aconselhou Ruth a procurar Boaz para propor-lhe que ele desempenhasse o papel de parente e remidor, entre parênteses, Ruth 3, 1 a 11. Isto é, o parente que exerce o direito de compra da propriedade do falecido, nesse caso, Elimelec, Malom e Quilion. Apesar da lei não exigir a responsabilidade do casamento para o resgate da propriedade, de alguma forma houve a aplicação do costume do casamento levirato, entre parênteses, Deuteronômio 25, 5. Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz, e que, pela lei, tinha propriedade em tais obrigações, entre parênteses, Ruth 3, 12 e 13. Após a recusa desse parente próximo, Boaz comunicou que cumpriria as obrigações como resgatador e que se casaria com Ruth. Entre parênteses, Ruth 4, 11. O texto bíblico aponta claramente que Boaz tinha bem mais idade do que Ruth, entre parênteses, Ruth 2, 5 a 8. A ponto de Ruth ter sido elogiada por ele por não ter ido procurar um homem jovem. Aí aqui, ó. Da união de Boaz e Ruth nasceu um filho que foi chamado de Obed. Obed foi avô do rei e Davi, entre parênteses, Ruth 4, 18 a 22, 1 Crônica 2, 12. E como já foi dito anteriormente, Boaz pertenceu à linhagem segundo a carne pela qual Jesus veio ao mundo. Para você ver, como Deus age certo, Aquele casou tem a de ser pai dela. Mas amor acima de tudo, entendeu? De Deus abençoe a união dele. Pois é, meu amigo, minhas amigas. Exemplo de homem de Deus, não? Honesto, trabalhador, íntegro, decente, Quantos homens são assim hoje em dia, Eu estava vendo os vídeos de Leonardo, Da antiga dupla Leonardo. O quanto ele é bom, Fez o bem, o que ele sofreu na vida dele também. É toda gente boa aí, dando bom exemplo, Saiu da pobreza, da miséria, Deus deu um lugar de destaque. Deus deu, não é que ele mereceu, fez por onde merecer, não. Mas aí a história do Boaz, Homem bom, benevolente, amor ao próximo. Quem dera existisse mais Boaz no mundo, Eu procuro fazer minha parte, Eu me considero um certo Boaz. Não sou rico, certo? Mas de dinheiro. Mas sou rico de bondade, de amor ao próximo. Minha amiga Estela Boaz me ensinou muito, não foi, Estela? Deus te abençoe mais ainda, minha amiga. Meu amigo Rota Lima, aprendendo com a história do rei Boaz, que eu também estou aprendendo. Hoje eu acordei 9 e pouca da manhã, meu vizinho me ligando, Que ela estava com a menina para a igreja, eita. Deu por lá, que eu nem comi nada, tomei banho. Aí fui embora. Aí passou falando sobre a história de Ruth. Como é bonita, Mulher, serva do Senhor. Sem a semana eu falei falar, Terça-feira de noite eu ver se falo, ou na volta da igreja, ou antes. Sobre mulheres temente a Deus. Entre elas a Ruth, certo? Tá a Rainha Esther e tá a antiga prostituta, mas mulher que serviu o próprio Deus se converteu a Cristo, Raabe. São 3 mulheres que eu pretendo falar delas.
Terça-feira à noite eu vou falar sobre as três. Tô ficando por aqui, que Deus abençoe esse final de noite, né? Para todos nós, certo? Haja descanso, né? Para amanhã começar mais semana de luta, de labuta, né? Quem tá atrás de emprego, que tá sofrendo feito eu, sabe, né? Não é difícil, tá em casa, sem poder ajudar como gostaria. Mas Deus abençoe o tempo certo, as coisas acontecem. Pois é, meu amigo, minha amiga, né? Como é bom ler a palavra de Deus, né? Hoje eu li sobre o rei Boaz, que eu não tinha essa vontade de falar dele assim, né? Porque queria deixar para adiante, mas tanto falar dessa de Ruth, e agora nós falando sobre o resgatador rei Boaz, né? Que casou com Ruth, para continuar a linhagem dela. Da linhagem dela veio o filho de Deus, né? Veio Jesus. Né? Mas é isso mesmo. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente quer aprender, né? As pessoas aquela sede de, né? Quando conhece Jesus, né? Na sua vida, se converte em maus caminhos, se arrepende mesmo. Deixa de ser até desigrejada, se arrepende. Todo mundo tem direito a se arrepender, mudar, né? Mudar de verdade, certo? É bom ver bons exemplos da Bíblia. Vamos mais um bom exemplo aí. Né? Eu já li muito sobre a palavra de Deus e quanto mais eu leio, mais eu aprendo. E eu não estou aqui para monetizar. Agora estou com uma dificuldade muito grande. Meu celular, tem hora que ele trava. E o notebook já quer pifar. Se alguém quiser me ajudar, um celular novo, gostaria de ter um pouco, né? X6 Pro, 512 GB de memória. E o notebook gamer. 16 GB de memória, HD 512. Para poder que eu tenho trabalho. Uma TV que poder, né? Fazer tipo uma live ao vivo. Uma TV no mínimo 32 polegadas também, potência boa. Certo? E essa minha mesa, né? Essa minha mesa aqui, eu gostaria de doar meu amigo. Eu tô querendo comprar aquela mesa gamer, né? Que tem LED, RGB toda, tem as conexões. E essa cadeira aqui também tô querendo doar para ele, tá? Que é na cadeira da Razer. Aquela RGB LED, né? Mas e também pagar minhas dívidas. Mas tá difícil, né? Se alguém quer me ajudar para fazer parceria, estou aqui à disposição. Ficando por aqui, que Deus abençoe todos nós, né? E vamos seguir bons exemplos, né? Quem está na casa de Deus realmente está presente. Vai fazer feito Boaz, né? Homem bom. Aí eu temente a Deus. Andando tem outro irmão ser muito, muito bom. Talvez ser mais ainda. Por dessa hora que Deus abençoe todos nós, né? E coisas que estão no mundo sofrendo nessa hora, pleno domingo.